do Senhor Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre a origem da festa São João. É uma festa muito conhecida, mas muita gente não sabe a origem, como começou, o porquê e por que o nome é São João. Muita gente não sabe. As pessoas comemoram, às vezes, na ignorância, sem saber o teor espiritual que está por trás. Então, para você entender, eu vou explicar aqui de forma resumida como foi a vida de João Batista. João Batista, ele foi um profeta de Deus, e ele começou a anunciar a chegada de Jesus. João Batista, ele pregava no deserto, batizava pessoas no Rio Jordão, e ele só dizia verdades. Ele combatia o que era mal e exaltava o que era bom, até o ponto que o próprio Jesus se batizou com João Batista. Até então João pregava, levava a fé para as pessoas, só que o rei Herodes, ele ficava incomodado com a pregação de João Batista. João Batista, ele era determinado, ele era corajoso, e assim deve ser uma pessoa que quer servir a Deus. Ela deve ser determinada, deve ser corajosa, ela deve agir a fé, ela deve dizer a palavra de Deus. As pessoas gostando ou não, ela tem que pregar a verdade. E João Batista cresceu assim, na fé, cresceu buscando o Espírito Santo. Ele cresceu com uma vida exemplar, uma vida digna, uma vida abençoada. E Deus quer isso para você, que você cresça na vida, que a sua vida seja abençoada, que tudo dê certo para você, e que você viva a verdade. Viver a verdade há um preço a pagar. Não o pagamento é em valores monetários, não é isso. O valor que se paga por falar a verdade é que nem todos irão te entender. Nem todos irão querer andar ao seu lado. Alguns sim, alguns não. Mas você vai assumir a sua fé. Você vai se manter na linha da palavra de Deus. E Deus, ele vai ser glorificado através da sua vida. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe que você vai representar a bênção de Deus aonde você for. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na rua, na vizinhança, na família, seja onde for. Se você andar na verdade, a presença de Deus vai te acompanhar, e tudo que você fizer, Deus vai abençoar, porque sobre ti repousa a bênção de Deus. Repita comigo: sobre mim repousa a bênção de Deus. Então João Batista, ele pregava a palavra, ele usava a voz dele para anunciar o poder de Deus. Tanto é que ele era conhecido como a voz que clama no deserto, porque era uma voz de autoridade, era uma voz que levava a presença do Espírito Santo para o coração das pessoas. Por isso você deve andar na presença do nosso Deus. Muita gente fica preocupada, às vezes, com o ataque do inimigo, com a presença do inimigo. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com a ausência de Deus. Aí está o perigo. A presença do inimigo sempre vai existir, porque ele vai querer atacar. Mas mesmo ele atacando, se você tiver a presença de Deus contigo, você vai vencer aquela batalha. O que não pode acontecer é ter a ausência de Deus. Aí é perigoso, porque sozinho vai ser complicado.
Por isso Davi falou: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E Davi também falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então veja que andar na presença de Deus não é para qualquer pessoa, é apenas para aquela pessoa que tem um coração bom. Quem tem um coração mau não anda com Deus, mas quem tem um coração bom anda com Deus. E João Batista, ele andava com Deus, ele levava a fé. Um certo dia teve uma festa, e a filha de uma senhora dançou na festa. O rei se agradou, e o rei chamou a menina e falou assim: olha, o que você pedir, eu vou dar para você, porque eu gostei da sua dança. Ele ficou encantado com aquela dança. E a menina, por ser nova, ela chegou para a mãe e falou: mãe, o rei falou que vai me dar o que quiser, até metade do reino. O que é que eu peço para o rei? E a mãe falou assim: ó, peça a cabeça de João Batista. Aquela festa era o aniversário do rei Herodes. E foi naquela festa que foi pedida a cabeça de João Batista. Por que pediu a cabeça? Para ele não ver mais, não ouvir mais e não falar mais. Para ele não ver mais a glória de Deus, não ouvir a voz de Deus e não falar da palavra de Deus. São essas três coisas que o mal quer fazer na gente. Ele não quer que a gente veja as maravilhas de Deus, não quer que ouçamos a voz de Deus e não quer que a gente fale da palavra de Deus. Mas Deus é conosco e a gente vai sim ver a maravilha de Deus, vamos ouvir a voz de Deus e vamos falar de Deus aonde for. Diga glória a Deus. Então ela pediu a cabeça de João. Olha o que diz aqui, ó, Mateus 14, versículo 7. Mateus 14, versículo 7. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Olha para mim. O prato é usado para colocar o quê? Comida, salada, comida, o pão, o que você quiser. O prato não é usado para colocar a cabeça de ninguém. Só se coloca no prato aquilo que a gente vai se alimentar. Observe o que é uma pessoa má. Ela pegou um prato de comida e pediu para pôr ali a cabeça de um homem. Não é que ela iria comer a cabeça, mas quando ela mandou fazer aquilo, ela estava demonstrando que o coração dela era um coração maquiavélico, porque nenhum ser humano normal pede a cabeça de alguém em um prato, e foi no meio de uma festa. Eu imagino o ambiente naquele momento, todo mundo vendo uma cabeça chegando em um prato. Já pensou nisso? A Bíblia diz que até Herodes, que era mau também, ele ficou triste, até ele. Olha o que diz aqui, ó, versículo 9. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que a dessem. Olha para mim agora, confie só em Deus. Observe que João conhecia o rei, e o rei conhecia João. Eles se conheciam, porque eles cresceram juntos. Porém, João cresceu pregando, e o rei cresceu, era príncipe na altura, virou rei depois no reinado. Mas eles se conheciam, que aquilo era uma localidade pequena.
Ele sabia quem era João, ele sabia que João era um homem de bem, nunca fez mal a ninguém, nunca cometeu algo errado, só pregava. O rei sabia disso. Mas o problema do rei foi se envolver com uma pessoa que não tinha um coração bom. Foi aquela mulher. Estragou tudo. Às vezes você quer amizades que não serão boas para ti, vai estragar a tua vida. É melhor cortar. Você viu a emboscada que a mulher botou o rei? Você acha que o rei ia imaginar que aquela mulher ia pedir a cabeça de um conhecido dele? Olha que situação. Eu imagino o rei ali na mesa, estavam ali outros reis, porque era o aniversário do rei Herodes. Estava ali a família real, políticos, líderes religiosos, pessoas da nobreza, pessoas do clero, enfim, estava lá gente alta naquela mesa, uma mesa grande, um banquete. E quando a menina dançou, ele ficou feliz, ele falou: olha, o que você pediu eu vou lhe dar. Mas ele falou na frente o quê? De todo mundo. Tem coisas que você não tem que falar para todo mundo, vai estragar tudo. Fale para Deus e no máximo para alguém que você tem realmente confiança, porque nem aconteceu, tu já está falando, nem cumpriu, tu já está abrindo a boca. Peixe morre por onde? Pela boca. Se o peixe não abrisse a boca para pegar a comidinha, não era pescado nunca. Mas por que é pescado sempre? Porque ele abre muita boca. Ou seja, você tem que vigiar. Fecha a boca e abre o coração para Jesus, para você ter vitórias. Quem está percebendo essa mensagem? Então veja, a jovem dançou, a jovem não tem culpa, era uma jovem dançarina. O rei também não tem culpa, porque lá ele imaginava que iriam pedir a cabeça de uma pessoa e nem ele pensava nisso. E ele então fez um juramento, igreja. Isso foi grave. Ele jurou. A Bíblia diz que não podemos jurar nem pelo que há no céu, nem pelo que há na terra. Não se jura. E nem se pode jurar em nome de Deus. E ele acabou fazendo um juramento. Se ele não cumprisse o que prometeu, sabe quem que ia perder a cabeça? Era o próprio rei. Então ele pensou: bom, eu não quero perder a cabeça, deixa para o outro perder. Tem gente que é assim. Ela te coloca numa situação, quando ela vê que vai ficar mal, então ela joga tudo para você quebrar a cara, falando a linguagem mais natural. Quando ela vê que vai dar mal, joga a bomba para ti. Até fala que foi tu e nem foi tu. Mas para não ficar mal, joga para o seu colo. Ó, toma aí a bomba agora aí, ó. E ela sai fora, sai de cena. Daqui que descubra que não foi tu, o teu nome já foi lá para o chão. Já ficou queimado o seu nome. Aí quando souberem que não foi tu, ó, já é tarde. Ó, já espalhou-se a notícia. E agora para consertar? Não tem como mais. Um ou outro vai acreditar, o restante vai duvidar. Olha que situação. Vou te dar um conselho de Deus. Seja uma mulher, seja um homem discretos. Seja uma pessoa discreta. Seja uma pessoa sábia. Salomão, para você ter uma ideia, a Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres. Quem já leu isso na Bíblia? Só que muita gente não sabe por que ele tinha tantas mulheres assim. Você vai saber agora. Salomão, ele era sábio. E ele queria, no reinado dele, ele queria paz. Ele não queria guerra. No reinado de Davi, seu pai, só havia sangue e guerra. Quem percebe o pastor? Só havia matança. No reinado de Salomão, ele falou: não, eu não quero isso, eu quero paz e sossego. Então, por ele ser sábio, quem deu sabedoria para ele foi o próprio Deus. Salomão era estrategista. O que ele fazia? Quando ele via que um rei queria ir contra ele, Salomão ia e pedia em casamento a filha daquele rei, casava com ela e fazia uma aliança familiar.
Então o rei já não era apenas rei, era sogro de Salomão. Não ia ficar bom o sogro querer combater o genro. Quem percebe o pastor? Aí ele casou com a primeira, ficou em paz, não teve guerra. Aí outro rei queria guerra, ele casou com a outra, já é a segunda, já tinha paz. Outra, 1000 mulheres, pronto. Tinha 1000 sogros, misericórdia. 1000 sogros e 1000 sogras. Quem percebe o pastor? Só Deus da causa não é. Só misericórdia. Mas ele foi inteligente. Casou com essas mulheres. Outro detalhe: ele não tinha relações íntimas com todas essas mulheres. O casamento era diplomático, era para não ter guerra. Ele dava tudo para a moça ou para a mulher, dava tudo bom e do melhor, tinha uma aliança familiar e não havia guerra. Ficou tranquilo o reinado dele. O único erro dele foi depois se desviar de Deus. Mas tirando a parte que ele se desviou, olha a inteligência desse homem. Não teve guerra sobre ele. Quem percebe o pastor? Por isso ele casou com 1000 mulheres. Agora você entendeu. Quem entendeu agora isso aí? Perceberam agora o motivo? Era uma forma diplomática para não ter briga, não ter guerra, não ter confusão no seu reinado. E assim seja você também. Se você puder ser uma pessoa diplomática lá no seu trabalho, ou até na família, seja. É melhor evitar guerras do que começar confusões que não tem mais fim. Você sabe que uma confusão traz mágoa, traz ódio, traz vingança, traz tristeza, decepção, ingratidão, angústia. Então seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa diplomática. Quem está percebendo essa mensagem? Voltando a João, ele foi morto no meio de uma festa. E o nome da festa tinha que ser festa de Herodes, não festa São João. Por que botaram o nome dele? Para ser um escárnio, uma blasfêmia. Muita gente comemora o São João achando que aquilo é só uma festa comum e o povo se diverte. Mas na parte espiritual, a festa nada mais é do que comemorando a morte de um homem de Deus. A festa nada mais é do que comemorando o arrancar da cabeça de uma pessoa inocente. Eu tenho certeza que ninguém aqui, nem você que nos assiste, iria gostar que alguém fizesse uma festa em nome de alguém que já partiu na sua vida. Eu não gostaria. Eu me sentiria triste. Eu me sentiria enojado se alguém promovesse uma festa por alguém que já partiu. E não só blasfemar por alguém que já partiu. Isso aí é uma falta de educação tamanha. Mas é isso que essa festa é. E muita gente não sabe disso. Agora você já sabe. Você que está assistindo agora, tu já sabe. E passe a palavra para outras pessoas também saberem que a festa de São João nada mais é do que a comemoração da morte de um inocente. Essa é a verdade dessa festa. Pastor, eu posso ir para a festa, eu vou estar com a minha família? Você pode ir. Você não está comemorando a morte de ninguém. Você tem lá sua família, tem lá pessoas. Só tenha cuidado com os excessos. Não vá para a bagunça. Seja uma pessoa sábia. Quem percebe o pastor? A gente vive num mundo que a gente não está numa ilha. Então a gente tem que vigiar. Não é fazer dessa festa uma blasfêmia contra uma pessoa de Deus. Eu vou receber um familiar em casa e a gente vai comer a sardinha, beber o sumo normal, mas não é comemorando por causa da morte de um homem de Deus. É um convívio. Quem percebe o pastor? Percebe a diferença? A gente sabe separar o que? As coisas. Então muita gente às vezes comemora na ignorância. Todo mundo que vai para essas festas nem sabe disso. Nem sabe. Pergunte aos seus colegas se eles sabem a origem da festa. Não sabe. Só porque o negócio deles é a festa, é a música e a festa. Mas a origem real, eles não sabem. Só irão saber se tu falar ou mostrar o vídeo
para eles poderem ouvir. Aí, para concluir, diz aqui, o versículo 10: e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça no prato e dada à jovem, que levou a sua mãe. Está vendo, igreja? Deram a menina. Eu imagino o medo daquela menina, daquela jovem, quando pegou aquela bandeja ou o prato e a cabeça do homem de Deus ali naquele prato. Já pensou nisso, igreja? Que coisa horrível. O próprio diabo desgraçado, ele fez aquilo. Talvez você pergunte: pastor, por que Deus permitiu que João fosse embora desse jeito? Deus permitiu porque João já tinha cumprido a missão dele. João já tinha feito o que era para ser feito. Teve na terra, pregou a palavra, mostrou a fé, não se perdeu e subiu para a glória. E eu tenho certeza que quando a espada desceu para arrancar a cabeça dele, ele nem sentiu nada. Deus levou logo ele. Só ficou ali o corpo. Ele nem sentiu nada. Deus levou logo ele. João perdeu a cabeça na terra, mas ganhou a coroa lá no céu. Diga glória a Deus. Podemos ter perdas aqui na terra, mas cada perda que nós temos na terra é um ganho a mais lá no céu, para a glória de Deus. Quem percebe essa mensagem? Para concluir, então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Depois eles foram falar com Jesus o que tinha acontecido, porém Jesus já sabia o que tinha acontecido. Quais são os valores que podemos tirar da vida de João Batista? Primeiro valor, o caráter dele. Ele, desde que nasceu, cresceu, tornou-se um homem. O caráter dele foi um só: um homem educado, um homem guiado pelo Espírito Santo. O caráter dele foi impecável. Diga glória a Deus. Segundo valor de João, ele não quis se envolver com coisas erradas do mundo. Ele não quis. Não foi como eu e tu, que outrora nos envolvemos em coisas erradas. Depois aceitamos Jesus e mudamos a maneira de viver. João não. Cresceu certinho e manteve-se assim. A postura dele foi impecável aos olhos de Deus. Ele teve um valor imensurável em termos de postura, em termos de retidão diante de Deus e diante das pessoas, porque o povo saía da cidade e ia para o Rio Jordão, que ficava longe. O povo ia no Rio Jordão para ouvir as palavras de João Batista. Até os soldados romanos iam para o rio para ouvir o João Batista. Ele era famoso não em termos de fama, de estrela, não, mas famoso por pregar a verdade em um lugar distante, e o povo ia lá para ouvir João, para ouvir o servo do Senhor. Diga glória a Deus. Terceiro valor de João: ele não teve medo de nada. Ele sabia que um dia ele iria ser pego de forma injusta. Ele não fugiu, ele ficou ali pregando. Eu imagino no dia que foram pegar ele, estava pregando. Ele batizou Jesus, estava pregando. Vieram soldados que até ouviam João e disseram: ó João, vamos ter que te levar. O rei mandou lhe prender. E ele foi. Não contendeu, não brigou e foi, porque ele sabia que a hora dele estava chegando. Quarto valor para a gente agregar a João: a perseverança. Mesmo no cárcere, ele estava em paz, porque ele sabia que cumpriu a missão dele. Ele sabia que Deus já estava preparando a subida dele para a glória, e assim aconteceu. E então João organizou-se. O soldado veio com a ordem de decapitação,
e olha, ele entregou a alma para Jesus e ele foi salvo. Diga glória a Deus. O que a gente aprende com essa mensagem de hoje? Que independente da situação, nós precisamos fazer igual João. Nós precisamos continuar vendo as obras de Deus, ouvindo a voz de Deus e falando da palavra de Deus. Esse é o segredo, e essa é a real história da origem da festa de São João. Quem entendeu a origem da festa? Então, vocês agora já sabem o motivo, já sabem o porquê. Muita gente, infelizmente, não sabe ainda. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Tem muita gente que não sabe. Faz um teste. Chega para um parente teu ou para um colega: você sabe a origem da festa de São João? Pergunta para ver. Talvez alguns saibam, quem é da igreja já sabe, mas a maioria não sabe, não vai saber responder. Não sei, é uma festa. Não, eu sei que é uma festa, mas é a origem. Eu quero saber a origem. Como é que surgiu? Por que a festa? Qual é o teor da comemoração da festa? É a morte de quem? Eles nem vão saber, vão ficar perdidos. Mas depois tu, de forma calma e sábia, sem condenar ninguém, porque eu e tu não fomos chamados para condenar ninguém. Eu não condeno ninguém. Quem condena é o justo juiz. Nós só falamos. Quem percebe? Quem dá o veredito final é Deus. Então você já sabe a real situação. Quando você for para algum evento de São João, tu vai estar ali, porque vai estar tua família, vai estar amigos, tu vai estar ali. Eles vão estar lá todo contente, tu também, mas tu vai ficar assim: meu Deus, o povo nem sabe a real história, e eu já sei. Quem percebe o pastor? Então, igreja, guarde essa palavra em seu coração, viva um dia de cada vez, ande com Jesus igual João Batista andou, e ele vai ser glorificado através da sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.